Olá, sejam todos bem-vindos à série Antes da Viagem. A série Antes da Viagem visa entrevistar uma pessoa de cada cidade do estado do Paraná. Isso mesmo! Nesta série nós teremos 399 entrevistas. E durante todas essas entrevistas nós pretendemos conhecer a origem do nome da cidade, sobre a população, a colonização, a emancipação, dados históricos interessantes, pontos turísticos, atrativos naturais, se existe algum prato típico, quais são as curiosidades e as lendas daquele lugar, e se tiver algum outro assunto pertinente, nós vamos tratar aqui. Tudo isso de cada uma das nossas cidades paranaenses. E acompanhando essa série de vídeos, eu tenho certeza que você que está aí na sua casa vai conhecer muito mais sobre o nosso Paraná. Mas tem um outro projeto que eu não posso deixar de falar aqui, que impulsiona essa série Antes da Viagem, que é o Pedalando pelo Meu Paraná. Projeto este que visa visitar de bicicleta cada um dos municípios paranaenses. Aventura que terá a duração de 23 meses, que se inicia a partir de agosto deste ano. E você também pode acompanhar essa viagem aqui no nosso canal do YouTube. Então aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like, ativa o sininho de notificações e sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E então, vem com a gente, monta na garupa da bike, porque a aventura já vai começar! Muito bem, estamos iniciando o nosso 31º episódio da série Antes da Viagem, essa série que você já conhece, está entrevistando uma pessoa de cada cidade do nosso estado do Paraná. Para quem já conhece o nosso projeto Pedalando pelo Meu Paraná, sabe que ele se divide em 3 fases, e nessa primeira temporada de entrevista, nós estamos conversando com as pessoas que moram ali na primeira fase, ou seja, 109 cidades do nosso primeiro percurso, que passa aí basicamente pelo contorno do estado do Paraná. Se você não conhece ainda a nossa ideia, eu deixo para você o convite, vai aí no card ou aqui na descrição, tem um link do YouTube que você pode clicar e ir lá conhecer o nosso projeto. Depois de assistir e, se caso você gostar do projeto, vai ter um outro link ali, um outro grupo agora do WhatsApp, que você pode se inscrever e lá você vai receber todas as informações sobre essa aventura. Nessa série, nós estamos conhecendo detalhes, curiosidades de todas as nossas cidades paranaenses. E você pode nos ajudar. De que forma? Você pode se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e também dar aquele joinha que ajuda o YouTube a entregar esse material para muito mais pessoas. Então, sempre que tiver um vídeo novo, fique atento que você vai ser informado se você estiver inscrito aí no nosso canal. E lembre, está tendo novidade na área. Daqui a alguns dias, temos novidades para vocês. Hoje nós vamos conhecer mais uma cidade paranaense. Hoje nós vamos falar da cidade de Paranapoema. E para conversar com a gente, nós vamos receber a professora aposentada Maria Vera Lúcia da Silva Ferreira, que mora na cidade de Paranapoema. Professora Maria, tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Professora, nós vamos conhecer um pouquinho da cidade através dessa entrevista, mas nós vamos passar aí no dia 14 de setembro para conhecer aquilo que a gente mencionar aqui, a gente vai conhecer pessoalmente. Eu já estive uma vez em Paranapoema, passando de bicicleta também, e isso foi em 2006, 19 de dezembro. Eu tenho aqui anotado no meu diário de bordo. E a gente vai começar conhecendo a cidade hoje a partir do nome, Paranapoema. Paraná já é algo bem conhecido, né? Faz parte do nosso estado. Agora, essa segunda parte aí tem um significado também, né, professora? Tem. O histórico do nome da nossa cidade, conta-se, né, que é originário da junção dos nomes dos rios Pirapó e Paranapanema, que circundam o município.
A cidade é originária da empresa imobiliária que pertencia aos irmãos Vitorelli, né, que delimitou lotes urbanos e rurais no ano de 1952, lançando, então, a base dessa futura cidade. Em 1953, a localidade foi elevada à categoria de distrito de Paranacite. Mas, voltando à origem do nome, os irmãos Vitorelli delimitou os lotes urbanos e rurais dessa região, dessa localidade. Eles estavam, então, em uma de suas viagens, né, em um pequeno avião. E o aviador que os conduzia, observando aquela paisagem, né, na época, então, eles estavam procurando também, então, um nome para a nova cidade, né? E o aviador, observando essa paisagem, circundada pelos rios Pirapó e Paranapanema, e uma área muito verdejante, que era na época, né, sugeriu o nome, que logo já foi aceito, então, pelos demais. Pois era uma bela paisagem, né, como ele achou uma paisagem muito linda, e essa paisagem muito bela, né, ele sugeriu, então, e os demais aceitaram, né, com a junção dos nomes dos rios Pirapó e Paranapanema, e ele diz para ele, como se fosse um poeta, né, que era um poema ao Paraná, essa paisagem tão bela. Então, a localidade até então se chamava Campinho, e a partir daí recebeu o nome de Paranapoema, que tem o significado, um poema ao Paraná. Que interessante. Então, foi a sugestão de um aviador. Foi. Os irmãos Vitorelli, né, que eles eram de Londrina, né, e eles eram donos aqui, então, das terras da região, né, em 1952, eles estavam escolhendo o nome para a cidade, e esse foi o momento, então. Que maravilha! Vamos falar, então, agora que esse lugar já tem um nome, né? Vamos falar como se deu a colonização dessa cidade, Paranapoema. Sim, vamos lá. A colonização ocorreu nas décadas de 1950 a 1960. A região noroeste do Paraná, onde Paranapoema está localizado, se deve à colonização à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que é considerada a maior empresa colonizadora do país. Na época, ela adquiriu, então, as terras roxas aqui da região, que eram muito férteis, né? Então, essa companhia, até hoje, né, tem fazendas aqui no município. Ela adquiriu as terras férteis aqui na região norte e noroeste, aliás, desculpa, região noroeste. E a cultura de fazendas de café, assim, se destacou muito no município, como na região também, né, mas como estamos falando do nosso município, pela fertilidade do solo e o clima favorável. E isso atraiu um grande movimento migratório de nordestinos, mineiros e paulistas, que chegaram aqui na região em busca de melhores condições de vida, né? E isso cresceu muito a população nessa época, né? Nessa década, né? Houve época que Paranapoema contou com até 12 mil habitantes, entre a zona urbana e rural. E, atualmente, a população aproximada é de 3.164 habitantes, conforme os dados do IBGE. E a emancipação, né, desde a colonização até a emancipação, passou-se quanto tempo? Retornando, né, em 1953, a localidade foi levada à categoria de distrito da cidade de Paranacite, né? E a instalação oficial foi com a lei estadual número 4.844, de 6 de março de 1964, criou o município, desmembrando de Paranacite, né? A instalação oficial ocorreu no dia 11 de dezembro de 1964, tendo como primeiro prefeito o senhor José Cirino e vice-prefeito o senhor Alcides Alves Correia. 64, já vamos aí para quase 60 anos de município, então. 58, né? É isso?
58 anos. Muito bem. Eu me lembro que 56? quando eu estava chegando aí no município, né, eu me lembro que alguns quilômetros antes tinha Ah, uma grande plantação de seringueira, e a gente até parou vamos na falar beira do sobre caminho isso. para perguntar como é que funcionava a extração do látex. E a base da Sim, economia hoje tem essas seringueiras por aí? Tem alguma outra coisa a mais que faz rodar a economia do município? como se diz, a capital da seringueira no Paraná, Hum. a plantação aqui em Paranapoema, né? Ela pertence à Fazenda Guanabara, ela está, né, dentro, na Fazenda Guanabara, que pertence à Companhia Melhoramentos do Paraná, né, esse plantio de seringueiras. Típicas da região amazônica, né, a árvore se desenvolveu muito bem aqui no município, devido ao clima quente e o solo apropriado. O plantio teve início assim com carência de mão de obra especializada, de técnicas no cultivo e o manejo da seringueira, mas subsidiado pela Secretaria de Agricultura do Paraná, né, através dos conhecimentos específicos e as condições favoráveis, né, garante uma ótima produtividade que deu ao título ao município, então, na capital da seringueira do estado do Paraná. Como área de desenvolvimento sustentável, o seu benefício também é fundamental, né? E, além disso, oferta trabalho para muitas famílias, contribuindo, assim, para a economia local. Uma área de desenvolvimento sustentável, né? Que também ajuda, dá trabalho, emprego para muitas famílias no município. Além da extração do látex, da seringueira, tem algum outro produto, alguma indústria no município? Sim, tem atualmente, a base da economia local, é, na, digamos, na sede do município, são as cerâmicas e olarias, que produzem lajotas e telhas, né? Uhum. Que são revendidas para toda a região do Paraná, acredito que até o estado de São Paulo também, né? Isso também é com isso, há muito empregos no município devido a essas cerâmicas e olarias. Maravilha. Vamos falar de pontos turísticos, então. A pessoa que estiver passando aí pela cidade ou passando por perto, né, o que ela não pode deixar de conhecer na cidade, como ponto turístico ou atrativo natural? Falando-se de pontos turísticos, no município há o balneário Água Amarela, que é localizado na fazenda que tem o mesmo nome, né, Água Amarela. É essa a atração turística para o lazer das famílias, né, visitantes. Está localizado acho que a 3 quilômetros aqui da sede do município. Maravilha. Pertinho da cidade, então. É, Muito bem. e a festa típica, se falando já, né, de outro tema, a festa típica, a grande festa tradicional no município é a festa do Peão, né? Muito famosa na região, mas que atualmente, devido a fatores políticos, administrativos e também a pandemia, não está sendo realizado, né? Chegando aqui para os momentos finais da nossa entrevista, do nosso bate-papo, tem alguma curiosidade a mais? O nome da cidade, como ela foi pensada, já é uma curiosidade em si, né? Tem mais alguma Sim. curiosidade sobre sobre a cidade que quem está assistindo essa entrevista, que mora em outra cidade e talvez está ouvindo falar de Paranapuama pela primeira vez, possa saber, possa vir a conhecer? Olha, eu, como moradora aqui já há mais de 50 anos, considero não uma curiosidade, mas como se fosse, assim, não chega a ser também uma lenda, porque é uma realidade, mas a dificuldade encontrada pela população
quando começou a cidade, a falta de água. Só não conseguiam cavar poços, era muito profunda, até chegar não sei a palavra certa, assim, para conseguir água, na época eram cavados poços, né? Mas nenhum conseguia chegar à profundidade que conseguisse, assim, água, né? Só havia um poço na cidade, só um para abastecer toda a população, do patrimônio, como a gente dizia, né? Na época se dizia o patrimônio de Paranapoema. Então, isso é um problema que foi enfrentado por Paranapoema e que não se sabe que houve também nas cidades vizinhas. Então, por isso que eu considero uma curiosidade, né? É uma realidade natural, né? Mas que, assim, foi enfrentado pela população e quem podia, né, comerciantes, pessoas de mais posse, compravam tambores de água, que havia os carroceiros que traziam da Fazenda Santo Antônio e vendiam tambores de água, né? E para poder, no caso, a lavagem das roupas, era necessário, as mulheres se deslocavam para os córregos que haviam nas fazendas, né? Muitas fazendas de café, e sempre na época a gente sabe que muitas fontes, né, de água natural, né? Todas as fazendas tinham córregos águas muito límpidas, né? E as mulheres tinham que se deslocar, então, da cidade para essas fazendas para poder lavar a roupa, porque não, com a água que era fornecida por esse poço e a água também trazida em carroças, em tambores, né, não era suficiente. Então, o que as mulheres poderiam fazer? Quem podia, pagava para as lavadeiras. Quem não podia, era sua própria lavadeira, né? Que se deslocavam para as fazendas, e ali também era até um momento de se fazer amizade, de conversas, né? Enquanto isso, as crianças, quando as mães tinham filhos pequenos, se levavam também para esses locais, e lá as crianças ficavam pescando e tomando banho, né? Então, isso eu considero uma curiosidade e uma realidade que foi enfrentada, né, durante muito tempo pela população de Paranapoema. Muito bem. É interessante essa questão dos poços, né, da profundidade, porque quando a gente fala que está perto do rio, a gente não imagina que vai enfrentar justamente essa dificuldade para encontrar a água, né? Pois é uma, assim, como professora aposentada, a gente trabalha isso, trabalhava e é trabalhado, né? Sempre tem que ser visto a história do município, né? E, na época, quando eu me mudei para cá, já foi em 1971. Então, nessa época, já havia, então, era encanamento da água da Fazenda Santo Antônio, foi colocado um motor, né? Não sei nem explicar assim, o tipo. Foi colocado um motor com com a bomba, né? E de lá, essa bomba, esse motor é que mandava água para a cidade. Isso na época que eu cheguei no município, né? 1971. Mas, anteriormente, houve essa grande dificuldade. Olha que interessante. Hoje em Professora, dia, só pode falar. para concluir, hoje em dia são poços artesianos, né, que suprem essa questão da água no município, né, o Serviço de Abastecimento de Água e Esgotos do município, né, a SAMAE. Então, atende toda a população da cidade e, assim, as circunvizinhanças também,
as cerâmicas, né? Toda a circunvizinhança tem o atendimento de água pelo Serviço Municipal de Abastecimento. Interessante. Professora, quero deixar aqui aberto um espaço para o professor poder fazer um convite para quem estiver passando por perto visitar, conhecer a cidade. O local que a gente mora é como se fosse o melhor lugar do mundo, não é verdade? A gente considera, né, a cidade aqui foram criados meus filhos, né? Meus netos já são profissionais, né? Então, a família de Paranapoema é para a gente assim, todos os habitantes da cidade, né? É um grande orgulho para a gente o nosso município. Então, quem tiver a oportunidade de por aqui passar e conhecer, não assim superficialmente, né? Mas há lugares bonitos para serem conhecidos. Interessante, muito bem. Professora, nós agradecemos aí a participação, a sua disponibilidade em estar nos atendendo, falando um pouquinho sobre a cidade na qual vive, Paranapoema, e lembrando, no dia 14 de setembro, se tudo der certo, a gente vai conhecer aí também o município. A gente agradece pela participação. Tudo bem. Está sendo aguardado. Até lá. E nós agradecemos a você também que acompanhou mais esse episódio. Esse foi o episódio de número 31. Tem 30 episódios lá para trás, então se você perdeu algum, vai lá para a playlist, assiste, faz uma maratona, porque tem muito mais cidade pela frente. E lembra que eu falei, vem novidade por aí. Fica ligadinho na nossa programação e agora nós nos encontramos no nosso próximo episódio. Até mais! Até!